O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Muito bem, Josué foi aprendiz, Josué foi escudeiro de Moisés, Josué foi o ouvinte de Moisés e foi o homem que obedecia aos mandamentos de Moisés. Através de Moisés, Deus falava e Josué guerreava e executava. É por isso que ele entrou na terra prometida como líder do povo hebreu, das 12 tribos. Por quê? Porque Josué, ele tinha na sua essência a obediência, né? E nós escrevemos aqui, amados irmãos, na coluna desta semana aqui do Jornal de Expressão Regional, na página 9, o seguinte tema: quando o libertador de Israel retornou de Midian, voltou com a missão de tirar o povo da escravidão. Muitos hebreus não compreenderam e achavam que a libertação jamais iria acontecer. Enquanto uns enchiam de fé e de esperança, se enchiam de fé e esperança, outros desanimados e acostumados à escravidão sem esperança, continuavam como seus ancestrais que nasceram e morreram na terra do cativeiro. Quando o libertador retornou para junto da sua família hebreia, os encheu de alegria, pois lhe revelou o propósito de Deus, que era a hora de começarem as tratativas de libertação do povo hebreu que estava nas mãos de Faraó Ramsés. Deus não somente comissionou a Moisés, como também seu irmão Arão. Arão, pai de Moisés, foi um homem cheio de fé e esperança, mas foi mais um que nasceu e morreu na terra do cativeiro, porém sempre teve a certeza da libertação do seu povo. Este era Arão, pai de Moisés, e de Arão, esposo de Joquebede. Aqui nós escrevemos também Joquebede, mãe de Moisés, que ao longo de sua vida sempre demonstrou esperança e fé de que um dia seu povo seria liberto da escravidão. Joquebede foi uma mulher exemplar em todos os aspectos, pois nunca perdeu a fé de que seu povo seria liberto do Egito pelo poder e providência de Deus. Quando Moisés, ainda bebê, foi colocado num cesto de junco nas águas do rio Nilo, para que não fosse assassinado, assim como os demais bebês menores de 2 anos de idade que foram mortos a espadas e afogados no rio Nilo, por ordem da época de Faraó Zete, o qual havia decretado a morte dos meninos devido ao crescimento do povo hebreu ser maior do que o crescimento do povo egípcio. Joquebede nunca perdeu a fé. Então nós podemos entender a mão de Deus cuidando da vida de Moisés, que foi liberto da morte, sendo achado pela princesa Rinutmire nas águas do Nilo. Esta princesa foi quem criou Moisés. Estão entendendo a mensagem, amado? Essa é a mensagem da palavra de Deus, né? Meus queridos, Moisés foi criado como um príncipe juntamente com Ramsés. Ramsés, ele foi um dos amigos de Moisés, que depois se tornou um inimigo, né? Mas sempre manteve um certo carinho por Moisés. Aqui diz então que Moisés foi criado como um príncipe juntamente com Ramsés, e mais tarde foi o faraó do Egito. Na época da negociação, Ramsés III, para ser mais exato, com uma princesa que disputava entre Ramsés e Moisés um namoro. E ela mais tarde se tornou rainha, né? Deus usou pessoas e os preparou para a libertação do seu povo. Miriam, irmã de Moisés, foi uma personagem importantíssima na preparação do povo para a libertação, sendo irmã mais velha de Arão e de Moisés. E ela foi fundamental na conclusão e na orientação do povo que saiu da terra proibida, né? Ou melhor, saiu do cativeiro e indo até a terra prometida. Tanto Moisés como Arão e Miriam e Joquebede, eles morreram no deserto.
Deus, depois de ter usado Moisés para as negociações com o faraó Ramsés III, para a libertação de seu povo, os libertou e os fez passar pela abertura das águas do Mar Vermelho, e não os deixou perecer de sede e de fome no deserto durante quase 40 anos de peregrinação a entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Moisés não foi somente o libertador dos hebreus, como também o grande legislador, orientador pessoal e orientador pessoalmente pelo Criador sobre todas as normas, leis e fundamentos que a Torá assim nos instrui até os dias atuais. Para você entender o que é a Torá para nós, do povo do Ocidente e o povo do Oriente, nós ocidentais, a Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. Assim é que nós procedemos. Já o Taná, da religião dos hebreus, do povo de Israel, compreende toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os livros proféticos, e você inclui neles os Salmos, Cantares de Salomão, e você também inclui o livro de Provérbios. Isto compõe o Taná. Continuando a leitura, diz aqui: falar de Moisés também nos faz lembrar do homem que foi seu sucessor, preparado por Deus, Josué, filho de Num, o qual aprendeu com seu mestre todos os preceitos da obediência a Deus e conduziu o povo até a terra prometida. Continuando a leitura aqui da coluna do pastor João Hamilton, Reflexão com Deus, do jornal Expressão Regional, do dia 24, edição agora do dia 24 de agosto de 2018, na página 9, para finalizar. Muitos cristãos ignoram a importância da Torá e de seus mandamentos, não sabendo discernir que a Torá é a própria palavra de Deus. Moisés não somente escreveu, como também ensinou o povo a colocar em prática e a obedecer os preceitos de Deus através da Torá. A Torá não é simplesmente a lei de Deus, mas é a base de toda a nossa fé, pois não podemos ignorar que Jesus Cristo é um descendente hebreu da tribo de Judá e que nunca deixou de ser um hebreu, pois cumpriu à risca todos os preceitos e ensinamentos dados pela Torá. Amados irmãos, quando nós falamos, pastor João Hamilton usa muitas vezes, meus queridos, os preceitos da Bíblia Sagrada, e nós usamos muitas vezes nos nossos ensinamentos os nomes hebreus, palavras em hebraico, os nomes dos livros da Bíblia Sagrada em hebraico, o nome dos personagens hebreus em hebraicos, porque estes são os verdadeiros nomes. Irmãos, conhecimento, amados irmãos, é necessário, e é interessante nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que move os nossos corações, é a palavra de Deus que nos tira do desconhecimento da salvação. Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, o Messias, ele morreu na cruz para trazer libertação tanto para os hebreus quanto para os gentios. Mas quem eram os gentios? Eu e você, palmeirense, você brasileiro, você aqui da região, você americano, sul-americano, você europeu, porque gentios eram considerados todos os não-hebreus de nascença. E gentio convertido é aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, e ele tudo fará. Esta é a entrega. Porque aquele que está em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus através de Ravé Shaul, que Rav Shaul é o apóstolo Paulo, né, o rabino Paulo, rabino. Ele nos ensina, meus queridos irmãos, que aquele que está em Cristo Jesus, ou seja, em Yeshua HaMashiach, e entrega a sua vida para ele, é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, ou seja, os desejos velhos, os conhecimentos velhos, a velha criatura, a velha religiosidade, agora é Jesus Cristo, não religião, mas salvação para todo aquele que nele crê. Amém?